Olá, pessoal. Estamos de volta aqui na nossa segunda parte aí da aula do dia 28, falando sobre o CPC 23, tá? Então, pessoal, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Tá claro o que é mudança de política, estimativa e correção de erro? Esses pontos são importantes, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Aí depois nós vamos avançar um pouquinho, que é até alguns questionamentos que a Rose tinha feito, né? Quer dizer, como é que eu contabilizo, como é que eu vou registrar isso, como é que eu vou proceder contabilmente, tá? Uma coisa que a gente precisa ter em mente é aquilo que nós estávamos falando antes do intervalo, ou no primeiro bloco, que é aquela questão, ó, vou pegar o exemplo do Alex. Não é porque a empresa não reconhece que ela não faz. Se há um pensamento, ou no momento do fechamento, eu tenho aquela preocupação, significa que você está, por política, observando aquele processo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Gente, isso vale também, por exemplo, quando a gente vai fazer o impairment, tá? Às vezes, você faz o cálculo e não tem perda. E aí você não reconhece nada, porque você não teve perda. E aí tem gente que fala assim, eu não fiz o impairment. Não, você fez. O impairment é o teste. Você, a partir do impairment, reconhece ou não uma perda. É a mesma coisa quando a gente fala da PCLD, por exemplo. Não é que eu não... O fato de eu não reconhecer uma perda não é que eu não fiz. O processo de análise e verificação dos contratos foi feito, tá? Esse é o ponto, tá? Muito bem. Nós tínhamos parado aqui, né? Então, olha só, gente. Quando a gente pensa aqui em termos de... Então, vamos lá. Os três primeiros conceitos que são os mais importantes. Política, mudança de estimativa e esses dois aqui falando de erro, tá? Bom, aí a gente tem... como que a gente, então, vai dar o tratamento, ou como que a gente trata essas diferenças aqui para esses três processos. Eu posso ter, pessoal, uma aplicação retrospectiva ou uma reapresentação retrospectiva, tá? Então, a aplicação e a reapresentação. E ele vai falar aqui, ó, vai ter uma aplicação impraticável, e depois ele vai falar aqui, ó, aplicação prospectiva. Então, nós temos esses três itens, pessoal. Aplicação prospectiva, voltando aqui, aplicação impraticável e aplicação e reapresentação retrospectiva. Então, esses pontos eles são bem importantes para a gente entender como fazer, tá? Por quê? Eu detectei que eu não fiz, tá bom, vou fazer agora. Então, como fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu devo levar em consideração? Bom, a gente tem que fazer aqui o seguinte, ó, vamos lá. Primeira coisa, o que é uma aplicação retrospectiva? É a aplicação de nova política contábil a transações, a outros eventos e a condições, como se essa política tivesse sido sempre aplicada, tá? Ou seja, quando eu tenho uma mudança de política, pessoal, vocês vão reparar que a mudança de política ela é retrospectiva. Então, mas assim, eu vou simplesmente divulgar essa mudança ou eu vou aplicar essa mudança? Bom, nesse caso, pessoal, a gente vai perceber que nós vamos ter que aplicar, tá? Então, quando eu faço uma aplicação, eu pego lá uma nova política e vou aplicar aqueles eventos, aquela mudança de política lá atrás, como se ela nunca, ou melhor, como se ela sempre tivesse sido aplicada, tá? Só que aqui... Alterar o passado, seria isso? Então, Rose, era exatamente o que eu ia falar. Boa pergunta. O que você acha? Do jeito que o professor falou, parece que seria. Mas pensa bem, Rosi. Vamos imaginar uma empresa de capital aberto. Uma empresa que você está em 2021 agora, você vai aplicar uma nova política, tá? Um pouquinho mais para frente ele vai falar assim, ó, então quando eu vou aplicar uma nova política, a aplicação é retrospectiva, eu vou ter que voltar no último balanço inicial do último exercício possível e aplicar a regra como se ela sempre existisse, tá? Ou como se ela sempre tivesse existido. Então você vai aplicar essa nova política lá atrás, beleza. Só que ao fazer isso, vamos lá, imagina uma empresa... Imagina um cliente seu, Rosa, eu não vou nem falar do capital aberto, vamos pegar, imagina uma empresa sua
que você fechou o balanço mês a mês, que você fez lá o LALUR do cliente mês a mês, né? E aí você vai, entregou as DCTFs, ECD, ECF, e aí você pega, por conta de uma nova política, você vai lá no ano anterior, muda o balanço inicial e recontabiliza tudo. Você já pensou o que você tem que fazer em termos, digamos, fiscais? Você faria isso? Você mudaria tudo o que você fez? Essa é a primeira pergunta. Agora, vamos levar isso para uma empresa de capital aberto. A empresa foi, publicou o balanço lá em 2020, já está publicado, né? O de 2020 publicou agora em 2021. E aí você chega agora em 2020, desculpa, 2020 publicou agora, e no balanço desse ano você vai mudar de política. Aí imagina, uma empresa de capital aberto, já tem relatório de auditoria emitido, já tem publicação, e aí você volta lá atrás e abre o balanço. Se você fizer isso, a sua empresa cai em total descrédito, tá? Porque você vai ter que auditar de novo, porque eles vão ter que fazer auditoria de novo, emitir um novo relatório, você vai ter que pedir autorização para a CVM para republicar o balanço, você precisa justificar, e isso não é um procedimento fácil de fazer, tá? E não é um procedimento, na minha opinião, não só fácil, mas também não é adequado, tá? Mas, de qualquer maneira, a aplicação retrospectiva é quando a gente vai pegar lá atrás a nova política, né? Enfim, e reaplicar no balanço como se essa política tivesse sido sempre aplicada. Então, isso é aplicação. Nós vamos falar um pouquinho mais disso um pouquinho mais para frente. Ó, a reapresentação retrospectiva é a correção do reconhecimento, da mensuração e da divulgação de valores e elementos das demonstrações contábeis, como se um erro de período anterior nunca tivesse ocorrido. Então, ó, a aplicação, eu volto lá atrás. A reapresentação, o nome já diz, eu vou pegar o balanço lá de trás e vou reapresentar aquele balanço sem, como se o erro não tivesse acontecido. Então, a aplicação é da nova política e reapresentação é a correção, digamos, você vai mostrar o balanço como se o erro não tivesse acontecido. O objetivo... na DF, né, professor? Sei lá, né? Reapresentado. Isso. Na prática, vai funcionar assim, ó. Isso tudo, esses dois procedimentos, gente, eles têm a finalidade de justamente manter... Lembra que ele fala de confiabilidade, relevância lá no começo e principalmente comparabilidade? Bom, é para você poder comparar o balanço, porque se você não reapresentar, eu não tenho como, tá? Eu não tenho como, digamos, comparar o balanço. Então, o erro, na prática, como é que eu faço? Vamos supor que eu estou em 2021 agora, né? Estou fechando minha contabilidade, a Luciana está ali, a Janaína está ali fazendo a contabilidade de um cliente dela esse ano agora, esse mês de agosto, detectou um erro lá atrás, um erro relevante. Pessoal, se for irrelevante, o nome já diz, é irrelevante, não muda nada, então simplesmente você acerta e acabou. Todos os procedimentos das normas, a gente tem que levar em consideração a relevância, tá? Então, peguei aqui, a Janaína foi lá, fez e detectou um erro relevante. Então, o que a Janaína vai fazer? Ela já publicou, já apresentou o balanço de 2020, tá certo? Já apresentou, já está fechado. Então, ela vai fechar agora, veja, contabilmente, erro de 2020, ela corrige agora 2021. Corrigiu, beleza, contabilizou agora. Vou debitar lá ativo, passivo, qualquer que seja, e eu não posso mandar para resultado. Por quê? Porque quando eu corrijo um erro, lembre-se que a gente viu lá, erros de períodos passados, beleza? Então, quando eu faço essa correção, eu estou ajustando lá meu ativo e passivo, ou às vezes até mesmo o resultado, se for o caso, né? Mas via de regra ativo e passivo. E o efeito disso, pessoal, ele vai lá numa conta lá no PL. Tem gente que lança lá como na própria conta de lucros ou prejuízos acumulados, tal. Tem vários casos que ele pede para você criar lá um grupo correção de erro dentro do grupo lucros ou prejuízos acumulados, tá? E aí naquele grupo daquele período você vai fazer então essa correção no PL. Não posso lançar no resultado agora, porque não se trata de um erro de agora, mas contabilmente eu faço o lançamento ajustando o erro agora. Tá claro isso aí, pessoal? Esse é o primeiro processo. Bom, só que quando eu for fechar o meu balanço de 2021, eu tenho uma contabilização agora, tá certo? Beleza. Só que o meu balanço de 2020, ele tinha um erro
tá? Não foi demonstrado porque eu acertei em 2021. Então, o balanço de 2021, aquele erro lá de trás não existe mais. O efeito já foi corrigido, correto? Vocês concordam? O efeito já foi corrigido em 2021. Olha lá, a Jane falou, quando representamos nas notas, deixamos correto no balanço, voltamos no exercício e arruma porque precisamos comparativo. É exatamente isso, Janaína. Mas assim, você contabiliza agora e aí você volta no balanço anterior e vai demonstrar, tá? Por isso que ó, aqui, ó, como o slide fala, ó, a gente vai reapresentar, tá? É diferente de aplicar, eu vou reapresentar. O que é representar? Eu vou pegar o balanço lá atrás e vou falar assim, ó, o balanço, porque aí você vai ter no seu balanço lá 3 colunas, você vai ter balanço, você vai ter uma nota falando sobre isso, normalmente você vai ter assim, balanço, ano 2020, ano 2021. E aí você pode, na mesma coluna, ter lá assim, ó, ano 2020 sem o ajuste, ano 2020 ajustado, ano 2021. Porque 2021 já tem o ajuste. E aí você compara 20 com 19 sem ajuste e você compara 20 com 21 com ajuste. Percebe? Então você vai ter a comparação dos anos anteriores e dos anos posteriores. Ficou claro, pessoal? É exatamente o que a Janaína falou. Você vai contabilizar neste ano. Ah, exatamente. Desculpa, vamos lá. Não é quadro como ajuste. Deixa eu me expressar melhor, Janaína. Não é quadro com ajuste, não. Você tem razão. Pessoal, nós vamos mostrar assim. Pode falar. O que a gente faz? A gente abre uma nota, né, explicando que está sendo reapresentado. E a gente monta lá como se fosse um comparativo daquilo que você que você corrigiu, tá? Para a gente poder ver a diferença. Então, quando você vai abrir as notas, por exemplo, das despesas, a gente vai abrir normal, só que a gente só vai colocar do lado reapresentado. A gente não coloca como ajuste. Até mesmo na DMPL, a gente não pode colocar como ajuste de exercícios anteriores. Isso, tá correto, é isso mesmo, Janaína, tá perfeito, é isso mesmo, né? Deixa eu só me colocar melhor. Na verdade, assim, não sei se eu deixei claro ali que de repente era um quadro, não. Normalmente, inclusive, já fiz uma nota nesse sentido, que era assim, eu vou apresentar lá o meu balanço normal, então tem lá coluna tal, coluna tal, coluna tal, tá? Então, 2020, 2021, beleza. Eu posso criar uma nota também, e ali, naquela nota, correção de erro, por exemplo, ali você vai falar o erro que você corrigiu, tal, não sei o quê, explicar, e ali, eu já fiz isso, viu, Janaína? Eu fiz dessa forma. Eu coloquei de novo o balanço, só que, por exemplo, eu coloquei, vamos supor, estou falando que nós corrigimos um erro de 2020, então, o primeiro balanço, ele está da forma como foi publicado. O segundo, ele vai aparecer com as contas como se o erro não tivesse acontecido, tá? E o 2021 vai estar normal. Não sei se é assim que você faz. Você entendeu? Ó, não colocamos mais como ajuste. Ah, não. Essa expressão de ajuste de exercícios anteriores, pessoal, a gente não usa mais realmente, tá? A Janaína está coberta de razão ali, pessoal. Falar assim, é ajuste de exercícios anteriores, essa expressão a gente não deve usar mais. Por quê? Porque não tem mais na nota. Na nota, ou a gente coloca contabilmente, a gente pode até criar um grupo lá dentro de correção de erro, que seja, mas ela tem toda a razão, gente. Muita gente ainda faz isso, viu, Janaína? Muita gente ainda está colocando nos balanços, ou na hora de fazer, digamos assim, a reapresentação, está colocando lá, ajuste de exercícios anteriores. Não, isso não tem mais. Isso realmente não tem mais, né? Colocamos os quadros normais, porém, como reapresentado. Isso. O que a gente pode fazer nem ajustamos no balanço, a não ser que seja algo imaterial, mas nas empresas auditadas não podemos mais fazer. Não seria o contrário? Né? Não seria o contrário de você ajustar somente se for algo material, é isso? Na verdade, se tiver materialidade, a gente volta no balanço e refaz. Isso. E aí a gente apresenta as notas no outro ano, né? Porque como já foi publicado, tudo, às vezes eles não querem abrir mesmo, né? Isso. Mas, gente, na contabilidade a gente faz no balanço, porque como a gente vai mandar SPED, CF, CBU, é complicado. Como que você vai explicar esse ajuste, né? Não dá mais para fazer isso. Então, você precisa voltar, né? Dependendo do erro, voltar e refazer. Não. Então, mas vamos lá.
Normalmente, Janaína, vamos lá, ó, duas coisas. Primeiro, no texto que você escreveu, ó, não, nem ajustamos no balanço, a não ser que seja algo imaterial. Eu entendi que ali deveria ser, você só volta e ajusta se for algo material, não é isso? Ah, desculpa, isso mesmo. É isso mesmo, né? Tá bom. Então tá, eu tinha me confundido. Mas em geral, o que eu vejo, principalmente capital aberto, o pessoal não volta, viu, Janaína? E nem mexe lá atrás, porque se eles fizerem isso, por exemplo, uma empresa de capital aberto, mesmo uma auditada, os caras têm que emitir outro relatório de auditoria, né? Não faz retroativo, mas no balanço a gente faz porque a gente manda o SPED, né? Então, para a gente não ter problema, a gente não pode colocar como ajustes de exercícios anteriores. Então, a gente reabre o balanço, só que a auditoria não reabre, ela vai só reapresentar no outro pano. Entendeu? Entendi, mas não sei se precisaria disso, porque se você, vamos falar assim, para a Receita Federal, tá? Vamos falar, porque vamos pensar no SPED, pessoal. O meu pensamento, tá, Janaína? Pode ser que eu esteja errado, mas e colegas todos aí, mas eu vejo assim, o SPED, por exemplo, ele é um aspecto fiscal, tá? Ele é fiscal, eu nem me preocupo com isso. Por quê? Porque, vamos supor, se um ano lá atrás eu tinha um determinado balanço, fechei o balanço, é aquilo. Esse ano eu detectei um erro, fui lá e fiz o ajuste, acabou. Eu não preciso abrir o SPED para informar, porque eu já estou informando esse ano contabilmente. Para o SPED interessa o que você colocou na contabilidade. Eles não vão fazer eles não têm essa preocupação da reapresentação, porque houve um erro. Claro, a não ser que de alguma maneira isso possa impactar o imposto. Se de alguma maneira esse erro, vamos falar assim, possa impactar o imposto, pode ser. Né? Eu não abriria, não, viu, Janaína? Se for pensando nesse assunto do SPED, agora a Receita ela está aí mandando aquela famosa cartinha, né? Identificamos valores, né? Movimentação bancária, a favor, né? Recolher o imposto. Quando a Receita está chamando as empresas do lucro presumido, né? Falando que eles detectaram a movimentação, né? E que é para a empresa recolher os impostos devidos. Nessa situação, como é que ficaria? Então, vamos lá. Olha o que a Janaína falou. Abrimos porque impactou no imposto. Então, quando se trata, vamos falar assim, duas coisas. Quando se trata só de um ajuste contábil, é porque a gente tem que levar em consideração o aspecto contábil e o aspecto fiscal, né? São essas duas coisas. Então, vamos lá, primeiro no contábil. Quando nós temos uma correção de erro dessa daí, que nós vamos ter que reapresentar, veja, reapresentar significa colocar na nota explicativa. Eu não vou ter que abrir o número lá atrás contabilmente e fazer o lançamento lá. Isso é o que está na norma. Porque aí nós estamos falando do societário, nós estamos falando do procedimento contábil. Agora, vamos pegar a nossa legislação aqui no Brasil. Bom, a Janaína falou, ó, nós abrimos porque impactou o imposto. Então, beleza. E aí, Rose, vale a mesma coisa lá para você. Então, o que ocorre, pessoal? Vamos supor, você detectou um erro e esse erro contábil, de alguma maneira, ou você pagaria mais ou pagaria menos imposto lá atrás. E, de alguma maneira, vamos falar assim, e principalmente quando a gente tem que pagar, né? Principalmente quando, digamos assim, esse impacto no imposto é quando você tem que pagar. Então, é comum, e aí acho que até valeria a pena, desde que fosse material, evidentemente, você mexer lá atrás no balanço, porque você teria que mexer no balanço, porque você vai ter que entregar as obrigações acessórias depois. Então, isso faz sentido, tá? A norma não vê isso. Por quê? Porque lá fora, pessoal, você não tem DCTF, você não tem ECD, você não tem ECF, você não tem nada disso. Você tem, nos Estados Unidos, por exemplo, você entrega uma declaração de imposto de renda, mas é uma coisa muito diferente do que a gente faz aqui. Tá? Então, se isso impactou e de alguma forma pode gerar uma multa ou uma diferença, lógico que vale a pena abrir. Agora, isso não necessariamente, porque eu tenho quase certeza que uma empresa de capital aberto, ainda que impacte no imposto, viu, Janaína? Uma empresa de capital aberto dificilmente vai mexer no balanço lá atrás. Isso que eu ia te perguntar, professor, porque aqui a gente faz ITR e não acaba mexendo. Você vai lá, apura e paga a diferença. Exatamente. Então, exatamente. Eu sou Sei muito lá, no entendimento do governo, eu acho que ele quer receber, não quer saber se vai. Mas nesse caso das cartinhas lá da ECF, foi detectada a movimentação bancária e não paga o imposto,
eles não entrariam aí na norma, né, de ter que refazer toda a contabilidade. Seria só recolher o imposto, então. Não, nesse caso, Rose, caberia como o Alex falou, por exemplo, tudo bem, você recebeu uma cartinha, você já fechou o balanço do seu cliente, que ele é lucro presumido, tá? Chegou lá uma cobrança de imposto. Beleza, o que você faz? Recolhe o imposto e lança ele agora. Entendeu? Você está recolhendo agora. Deveria ter sido lançado lá atrás, mas não foi. Então, eu não vou poder lançar como despesa agora, tá? Eu vou lançar lá numa conta lá no PL, que vai ser dentro lá do lucros ou prejuízos acumulados, lá como correção de erro. E aí eu concordo com a Janaína, a gente não vai usar a expressão ajuste de exercícios anteriores, porque essa expressão não usa mais. Mas a contabilização vai ser esse ano, tá? Se tiver que fazer um ajuste, digamos assim, no SPED, que seja, você vai fazer o ajuste no SPED, que é um ajuste fiscal, não no seu balanço, tá? Não necessariamente no seu balanço. É isso que vocês fazem, não é, Alex? Eu sou dessa linha. Eu não, aqui a gente faz dessa forma, porque ainda mais aqui que é o ditado chato pra caramba. Isso, exatamente. Nossa, você é louco. Exatamente. O nome nem me viu. Quando você tem auditoria, principalmente Big Four, meu, nossa, é muito complicado. Qualquer coisinha que tiver que mexer, o cara já vai pedir para republicar, para abrir o balanço. Então, se você tem um cliente que não publica o balanço, embora tenha auditoria, viu, Janaína? Não sei se é o seu caso. Por exemplo, você tem as empresas, elas são auditadas, mas não é capital aberto. Então, nesses casos, você até pode, muitas vezes, voltar, mexer, mas a norma não determina isso. A gente faz isso, muitas vezes, por uma questão fiscal. Mas eu sempre penso duas vezes. Aquilo que foi entregue, se já está processado direitinho, fica lá atrás. Se eu tenho hoje uma correção, uma coisa que eu tenho que fazer hoje, eu prefiro apresentar hoje. Né? Professor, então, da forma que você está apresentando aí, pelo que eu entendi, é que a gente nunca volta no passado, a gente corrige o passado no presente. Basicamente, pelo menos correção de erro é assim. Porque já era assim antes, se você for ver. Você só demonstra comparabilidade. Isso, é exatamente isso. Eu demorei para entender isso aqui, viu? Eu demorei para entender. Né? Agora, se alguém tiver uma posição diferente aí... É que eu estou com um caso aqui de uma DF que eu mexi... Olha, por incrível que pareça, estou em setembro, já estou com DF aberta para que a auditoria não assinou ainda. É um rolo tremendo. Então, vamos lá. Ó. Aí, vamos supor, você tem a demonstração ainda está aberta, tá? A auditoria não assinou. E você detectou um erro ali naquele período, então eu entendo que nesse momento você pode ajustar, porque o balanço não está fechado ainda. Né? Então, sim, não foi divulgado. Não foi, capital aberto tem duas situações. A aprovação e a divulgação. Quando foi aprovado pela Assembleia, você já não pode mais mexer. Porque se já foi aprovado, você tem que publicar aquilo que foi aprovado. Né? Agora, por exemplo, você pega uma empresa que é capital aberto, ou desculpa, capital fechado, tal, e embora tenha auditoria, se ainda não foi auditado, você não vai publicar, né? Mas se ele não assinou o parecer, ainda não, digamos assim, não está 100% fechado, então daria para você mexer. Mas lembre-se que aí não é correção de erro de período anterior, porque faz parte do exercício que você está ajustando, tá? Agora, se é do exercício anterior, em tese, eu reconheço os efeitos contabilmente neste exercício e reapresento o passado, tá? Porque meu gerente ele é muito bonzinho com a auditoria, professor. Ah, é? A auditoria ele não deixa eu falar com os caras, ele não deixa. Ele não deixa, cara, ele não deixa. Eu faria dessa forma. E pegaria esses casos, como a Janaína falou, eu só abriria as demonstrações, viu, Rose? Eu acho que isso que a Janaína falou, acho que é bem interessante. Eu só voltaria, viu, Janaína? Não sei nem se você concorda ou não, se for algo muito relevante. Então, por exemplo, você tem ali um procedimento contábil, um procedimento fiscal que é bastante relevante, que envolve ali, digamos assim, um risco fiscal elevado, talvez eu mudaria lá atrás, se for o caso. Se não for algo assim, sabe, isso demanda análise. Então, eu faria os ajustes agora. A Janaína tocou num ponto aí que é exatamente a minha dúvida. A questão de reconhecer a receita. Então, vamos lá, exato. Ó. Então, nesse caso que houve correção na receita, fizemos no exercício correto, porém nas notas reapresentamos em ano posterior. Correção fizemos no exercício correto. No exercício correto você diz o exercício agora ou no exercício passado? Vocês abriram e ajustaram a receita lá?
Oi, professor. Então, a gente teve que reabrir o exercício que incorreu a receita. A gente refez, porque isso dá impacto também no imposto e também, quando a gente faz a ICF, hoje dá erro. Porque a ICF, ela tá puxando o valor que você tem na conta analítica, e quando não bate da divergência, tem que retificar. Agora, não está dando mais para enviar você colocando qualquer valor, quando não bate com o que está no balanço, entendeu? Não, isso eu sei. Então, por isso que, vamos supor, ó, Impactou no imposto. Não só no imposto, você poderia impactar também na distribuição de lucro, né? Também, tem uma série, né? Também. Mas assim, vamos lá. Dá para a gente fazer no outro ano, mas nesse caso não teve como. A gente teve que abrir o balanço por exemplo, de 2020, refazer e para depois mandar esse ICF de novo. A gente teve que Legal. Mas a empresa já estava auditada? Já estava fechada a auditoria? Era uma das perguntas que eu ia fazer, Janaína. Se ela o quê? Estava auditada já. Estava auditado já. E o parecer, eles tiveram que refazer. Eles reapresentaram no outro ano e eles informaram que foi a reapresentada, que ocorreu um erro, aí colocaram a CPC, essa 23, acho que é, né? Isso, é. CPC 23, fizemos os quadrinhos demonstrando quais eram as diferenças para a gente poder montar o comparativo no próximo ano. É Big Four que audita, não? Sim. Ah, é? E eles aceitaram? Trabalha com a KPMG, trabalha com, sim, nesse caso sim, dependendo do valor, se é material ou não, às vezes eles não querem abrir porque, como já foi publicado e também tem investidor que vê, então às vezes eles acham melhor não abrir. Então eles não refizeram a publicação, porque é muito caro para publicar, né? É 30 Mas mil nesse reais. seu caso, Janaína, só tirar uma dúvida mesmo profissional. Esqueceu de lançar a receita? Foi uma omissão? No caso dessas cartinhas aí da receita, o que houve? Na verdade, ocorreu um erro mesmo. O custo foi reconhecido em duplicidade e aí a gente só percebeu depois. Aí a gente teve que refazer. Então, a receita estava errada, o custo estava errado, então impactou isso no imposto, né? Por isso que a gente refez e reapresentou só no outro ano. Por isso que o meu entendimento nesse caso, Janaína, é assim, que vocês tomaram uma decisão porque houve um julgamento ali do tipo, olha, é melhor a gente fazer porque o impacto é relevante, não é isso? Tô errado, não? Exato. Beleza, ótimo. Agora, tecnicamente, a Janaína, se eu estiver errado, me corrija. Isso foi 2020, né? Ela poderia ter feito tudo em 2021 e fazer os ajustes. Veja, nesse caso, a ECF que você entregou lá atrás vai estar batida com a ECF, com o seu balanço. Só que aí todos os ajustes deveriam ser feitos agora em 2021 contabilmente e a sua ECF de 2021 ia estar batida também. Só que você tem o erro no imposto, tal, né, na receita. E aí, nesse balanço de 2021 agora, você reapresentaria aquele balanço de 2020. Você colocaria lá uma demonstração, digamos, reapresentada, né, com o valor correto, né, com esse ajuste. Esse é um procedimento que é feito. Agora, abrir o balanço ou não é uma questão de julgamento. Por quê? De novo, envolve relevância, envolve o risco fiscal, é uma série de decisões. O que a norma diz? A norma pura e seca, tá? A norma fala, ó, eu vou ajustar esse ano e vou reapresentar, ponto. Ela vai falar isso. Mas nós temos, aqui no Brasil, SPED, nós temos um monte de coisa que lá fora não tem. E aí cabe o julgamento. Então tem essas cartinhas da Receita, tem tudo isso, né? Isso tem que ser levado em consideração, pessoal. Lá fora, como você não tem nada disso, então, em vez de você, já foi auditado, já tem o balanço. E outra, como a Janaína falou, publicação é caríssimo. Publicação é caríssimo. Senhor, mas nesse caso ela já teria pago o imposto. Não, porque ela deixou de reconhecer uma receita, né? Não, mas se foi 2019, lá, se ela é trimestral, teria pago em janeiro. E até então você estava fazendo a DF. Então, mas esse erro a gente identificou depois que fechou. Então, a gente teve que refazer para recolher a diferença. Entendeu? Não. Não, mas se você reconheceu o maior, você tem um crédito. Então, mas aí nesse caso foi menor, né? Nesse caso foi menor. Faltou receita. Isso. Não é isso, Janaína? Exato. Faltou receita. Então, ela deveria pagar o imposto a mais. Entendeu? Mas O problema fazer um disso... accrual? Oi? Isso aí você faria um accrual dentro do ano,
dentro do mês ali, reconhecia em janeiro, não teria problema. Ou, Não, mas... tecnicamente, você não recebeu. Não. Depende, tem que tomar cuidado, Alex. Você tem que entender bem como é a receita. Né? Oi? As receitas que a gente reconhece para essa empresa é regime de caixa. Então, já é reconhecido no resultado o que ela recebe. E depois a gente baixa o custo para poder abater. Reconhece pelo regime de caixa? Sim, porque são créditos podres. Então, como são créditos podres, ela só pode reconhecer o ganho, nesse caso. Sim, tá bom. Então, Aí a gente tudo bem. baixa o valor da aquisição e a gente faz um menos o outro para poder... Tá, é porque por ser crédito podre você não tem certeza. Na verdade, você tem um ativo, como é que chama? Por isso esqueci o termo lá do CPC 25, ativo... como é que é? Puxa vida, falei do termo, falei isso essa semana. É quando você não tem certeza ainda, né? Você só tem a certeza no recebimento, né? O provável lá? Provável. O provável. Ativo, quando é o provável, é passivo, possível é passivo. Ativo contingente. Contingente. É um ativo contingente, né, Janaína? Porque assim, você tem aquele crédito e você só tem certeza no momento do recebimento, não é isso? Isso mesmo. Você não sabe quanto que você vai ganhar daquele crédito que você tem. Então tá certo, isso é ativo contingente. Você só baixa o custo daquilo que você recebe. Perfeito. Tá bom. Então, mas o importante é assim, pessoal, perceberam que há vários julgamentos para uma mesma situação. A questão ficou claro? Ou seja, quando a gente fala, voltando aqui, ó, vamos voltar lá no slide aqui, ó. Então, quando a gente vem aqui, a gente fala assim, ó, então, aplicação retrospectiva, ele vai falar um pouquinho mais para frente, é quando a gente aplica esse valor lá atrás. Reapresentação eu aplico agora, nesse ano, mas mostro o balanço lá atrás. Tá? Nós temos essas duas situações. Isso vai ser detalhado um pouquinho mais para frente. E temos também a aplicação impraticável, pessoal. Aplicação impraticável, fala de requisito, ocorre quando a entidade não pode aplicar depois de ter feito todos os esforços razoáveis nesse sentido, né? Para um período anterior em particular. É impraticável aplicar retrospectivamente a mudança em política contábil ou fazer a reapresentação para corrigir um erro se os efeitos da aplicação retrospectiva ou da reapresentação não puderem ser determinados. Então, vamos supor, eu detectei que eu tenho um erro, eu sei que eu preciso ou reapresentar ou aplicar retrospectivamente, perfeito? Só que é o seguinte, eu não consigo mais hoje mensurar o quanto seria isso. Tá? E aplicação retrospectiva ou reapresentação exigir premissas baseadas no que teria sido a intenção da administração naquele momento. Bom, muitas vezes hoje eu não consigo mais mudar o meu procedimento lá atrás, aplicar, seja para reapresentar ou para contabilizar, né? Seja para reapresentar ou para divulgar. Por quê? Porque lá atrás eu precisava de premissas, né? Eu precisava de alguma determinação da administração, eu precisava ter feito um cálculo naquele momento, eu precisava saber qual era, digamos assim, a perspectiva da empresa naquele momento, e eu não tenho mais isso. Então, nesses casos, por conta de eu não poder fazer a mensuração dessa diferença, então eu não consigo efetivamente aplicar. Isso nós chamamos de aplicação impraticável. Tem várias, tá, pessoal? Vou dar um exemplo para vocês. Então, imagina o seguinte, a Rose pega lá um cliente dela, e aí eu olho para a Rose, para a Janaína, acho que até para mim também, a gente tem cliente que eu precisaria fazer a estimativa de vida útil do imobilizado, tá? Só que assim, não sou eu que faço. Mesma coisa, Rose, aquele seu cliente que você falou no início da aula, do estoque. Ele tem que ter o controle de estoque. Não, quem tem que ter o controle é o cliente. Tá? Mas você não consegue fazer o registro contábil. Por quê? Porque você não tem controle lá naquele momento. Então, vamos supor, agora o cliente tem controle. Então, é daqui para frente. Lá atrás você não consegue. Por quê? Porque depende de levantamentos que, na época, você não tinha. Na época, a empresa não tinha. Então, isso é chamado de aplicação impraticável. Tá?
O mesmo, gente, ocorre com vida útil. Por exemplo, eu vou pegar o meu imobilizado. O CPC 27 fala que a gente tem que aplicar a norma em função da vida útil que você espera obter de retorno. Só que a Rose chega lá para o cliente dela, a Janaína, fala assim, ó, qual que é a vida útil? O cliente fala, sei lá, meu, você que tem que definir. Você é minha contadora, não é assim que eles falam? Mas será que a Janaína tem condição técnica de, ou eu, ou a Rose, por exemplo? Estou falando nós três porque nós estamos no escritório, né? Ou mesmo a Luciana, que já trabalhou no escritório, de identificar a vida útil daquele ativo? Como é que eu vou saber? Eu não sei, eu não tenho a mínima ideia. Tá? Então, nesse caso, eu vou fazer o quê? Vou usar a tabela da receita. E ao usar a tabela da receita, você pode justificar. Mas por que você está usando a tabela? Bom, eu uso a tabela da receita porque não é possível, veja só, não é possível, ou seria, em tese, uma aplicação impraticável, uma vida útil estimada. Por quê? Porque a entidade não consegue fazer uma estimativa confiável. Então, eu não consigo aplicar uma estimativa da empresa. Eu uso a tabela da receita, tá? Esse é o exemplo. Aí ele fala, ó, a aplicação retrospectiva ou a reapresentação, né, exigir estimativas significativas de valores. E se for impossível identificar objetivamente a informação sobre essas estimativas que, primeiro, proporcionam evidências... só um minutinho, ele fala aqui, ó, aplicação impraticável, né? Então, o erro se os efeitos da aplicação retrospectiva ou aplicação e a retrospectiva e a representação exigir estimativas significativas de valores. E for impossível identificar objetivamente essa informação, que é o caso da estimativa de vida útil. Ó. Proporciona evidências das circunstâncias que existiam à data em que esses valores deveriam ser reconhecidos, mensurados ou divulgados, e estaria disponível quando as demonstrações desse período anterior tiveram autorização para divulgação. A autorização aqui é para aquelas empresas de capital aberto, tá? Então, quando a gente tem esses 3 itens, na verdade, ó, são 2 aqui e esses 3, percebam que eu estou falando, ó, eu não consigo aplicar porque eu não consigo definir o impacto, ou não consigo definir o valor, ou não consigo definir porque eu precisava de premissas que hoje eu não sei quais são as premissas, ou eu preciso de estimativas na época, tá? E eu não consigo mais mensurar essas estimativas. Aí fala aqui, ó, estaria disponível quando a demonstração, quando tiver a divulgação, ou seja, esses valores aí, eu precisaria desses valores, mas eles não estavam disponíveis, eu não consigo fazer. Então, nesses casos, nós temos o que nós chamamos de aplicação impraticável, pessoal, aqui, ó, eu vou grifar aqui, ó, aplicação impraticável, tá? Ó, aplicação impraticável, beleza? Dúvidas, pessoal, até aí? E por último, aqui nós temos a aplicação prospectiva, que é diferente, tá? Então, quando você vai assistir lá no final do ano, ele vai falar, então vamos assistir o programa retrospectiva, passado. Aqui ele vai falar prospectiva, futuro. Quando você vai pegar um cliente, você chama de prospect, não é? Esse aqui é um prospect, ou seja, é uma prospectiva, é uma ideia de você conseguir no futuro, né? Então, ó, a aplicação prospectiva de mudança em política contábil e de reconhecimento de efeito de mudança em estimativa contábil representa, respectivamente, primeiro, a aplicação da nova política a transações, a outros eventos e a condições que ocorram após a data em que a política é alterada, e B, no caso aqui de estimativa, o reconhecimento do efeito da mudança na estimativa nos períodos corrente e futuro afetado pela mudança. Bom, veja que quando a gente fala aqui de aplicação prospectiva, ele fala da aplicação prospectiva na política e na estimativa. Então, vamos lá, gente. A mudança prospectiva na política, e a gente tem vários... O CPC, lá, o 6, o leasing, ele foi feito assim, se eu não me engano. Ele foi publicado, e aí ele fala assim, ó, isso aqui vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro. Então, você sabe que a partir daquela data para frente você vai aplicar. O que você fez para trás, você não mexe. Tá? Isso é aplicação prospectiva de uma política contábil. Quando você tem várias normas hoje que, quando elas são publicadas, elas têm uma questão, como é que chama, ela tem um período de adaptação. E aí é o seguinte, isso é uma aplicação prospectiva, é dali para frente. E a aplicação prospectiva de estimativa é quando você tem
determinado procedimento que você faz. Então, eu vou mudar vida útil, tempo lá valor residual, que mais? Que a gente tem que é estimativa. Estimativas de perda, tudo isso, provisões, tudo isso são estimativas. Mas quando eu mudo a estimativa, pessoal, eu mudo daquele momento para frente. Então, se eu tenho uma vida útil de um determinado ativo, né? Vamos lá, um ativo mobilizado, tem uma vida útil definida para ele. E, de repente, eu vi que aconteceu algum fato que aquela vida útil mudou, seja para maior ou para menor, o período para trás eu vou manter, eu não vou mexer. E por que eu não vou mexer? Porque naquele período anterior era a política correta, era a estimativa correta que eu estava usando. Hoje tem um fato novo e muda daqui para frente, e não dali para trás, né? Não sei se ficou claro, pessoal. Ficou? Vamos imaginar o seguinte. Você pega a Rose aí. A Rose, casada, tal, tem um namorado, né? Comprometida ali. E aí acontece o seguinte, olha só. Está casada um tempão e, de repente, ela descobre uma traição do marido. Tá bom? Ocorreu uma traição. Jesus. Já pensou, Rosê? Complicado, 25 né? anos já. Então vamos pegar a Rose, então. 25 anos, a Rose ali, né? Casada lá e descobriu uma traição do marido. Olha o que acontece, pessoal. O que ficou para trás, ficou a relação e tal. Só que daquele momento para frente, a percepção dela com o marido, ainda que ela perdoe, muda. Não muda, Rose? A confiança, né? Então, fica abalada. Pode ser até que você não se separe, tá? Né? Tem gente que briga, tá? Tem gente que fica até mais feliz. Eu li essa matéria, acho que hoje de manhã aí. Acho que hoje de manhã eu estava olhando no UOL aqui, na minha página inicial, acho que tinha aqui deixa eu ver se está aqui. Aquele ditado, que os olhos não vê, o coração não sente. Mas tinha um aqui que eles falavam assim, que a traição melhorou o relacionamento de 28 anos, um negócio assim. Eu vi no UOL aqui, deixa eu ver se está aqui ainda. Não estou achando aqui, mas... Enfim, era uma matéria aqui que falava isso daí. Tinha um casal lá de 28 anos, sei lá quanto tempo, e aí ele descobriram uma traição e isso melhorou o relacionamento. Então percebe que para trás você tinha um procedimento. Daquele fato para frente, você tem uma nova percepção. Tem gente que vai se separar, tem gente que vai ficar feliz, tem gente que não está nem aí. E tem gente que vai começar a trair também o companheiro ou a companheira, tá certo? Mas onde eu quero chegar com isso é que daquele fato para frente muda. O para trás ficou, né? Ou seja, era a melhor estimativa que você tinha. Contabilmente é exatamente a mesma coisa. Quando você muda dali para frente, isso é uma aplicação prospectiva, né? É aquela coisa, né? O Alex está ali com a namorada fala um negócio, então tá bom, daqui para frente você vai ver o que eu vou fazer. Não é? Ou seja, aplicação prospectiva. Aconteceu alguma coisa e a gente muda o procedimento para frente. O mesmo ocorre com o fato contábil. Mudança de estimativa da vida útil. Então o bem que eu estou usando ele vem seguindo uma certa sequência e tem uma inovação tecnológica. Então aquele bem ele perde a capacidade de geração de benefício futuro. Consequentemente, você tem uma mudança de estimativa. Ou você passou a usar 3 turnos. Você tem uma mudança de estimativa aí na vida útil, consequentemente depreciação e tal. Ou você usa determinado método e aí você muda. Veja que aí eu estou mudando de repente uma política, né? Eu uso PEPs, vou passar a usar a média ponderada. Estou mudando a política, mas dali para trás, pessoal, era aquela política. Agora, dali para frente é uma nova política, tá? Mas aí eu preciso fazer como? Veja, eu decidi fazer uma aplicação, e nesse caso vai ser uma mudança de política prospectiva, mas eu preciso pegar essa nova política e aplicar no ano anterior, como nós falamos aqui, né? Uma aplicação retrospectiva. Ou melhor, aí nesse caso não é aplicação retrospectiva, nesse caso é uma reapresentação, né? Porque eu só vou apresentar para fins de comparação, tá? Tá claro, pessoal? Professor, diga. Essa questão da aplicação prospectiva, se eu for pensar naquela norma lá do relato integrado,
onde se vê todas as áreas da empresa. É aplicado a todas as áreas? Não, não. Vamos supor, políticas contábeis aí. Não entraria, por exemplo, em uma mudança no RH, não tem a ver. Não. Aqui ele está falando de um procedimento específico. Então, vamos supor, no caso do relato integrado, você diz assim, eu não fazia e agora eu vou fazer, certo? Então, Mas eu me refiro mais às áreas organizacional, vamos dizer assim, das empresas, não entra. Não caberia esse conceito aqui, não caberia, né? O que a gente poderia pensar é assim, que eu estou mudando agora, antes eu não fazia, agora eu vou fazer, então daqui para frente, eu vou fazer daqui para frente, isso é uma aplicação prospectiva, mas não está diretamente relacionado, entendeu? Professor, isso aí não está mais ou menos ligado à questão que ela tinha até comentado da PCLD, que não fazia, então vai reconhecer a perda, e dali em diante passou a fazer? Você tirou digamos assim, a palavra da minha boca. Eu ia exatamente falar esse exemplo, que foi o caso da Rose. Então, a empresa não faz, agora ela vai começar a fazer. Então, veja, a questão ela não fazia por quê? Não fazia por política, porque ela não queria fazer, ou não fazia porque conhecia, sabia e não fez por erro? Esse é o primeiro passo que a gente tem que identificar. Beleza. É política, ela não queria fazer, ou mesmo que fosse erro, tá? Então, daqui para frente eu vou passar a fazer. Beleza? Então, você tem uma aplicação prospectiva. Eu vou começar daqui, vou fazer para frente. Você tem uma política que você não fazia antes e agora eu vou fazer. Isso é uma mudança de política. Ou não tinham, né, o conhecimento lá para fazer isso. Por exemplo, exatamente. Aí você não tinha o conhecimento. Se você não tem o conhecimento, em tese, não deixa de ser erro, né? Porque a gente precisa conhecer. Não deixa de ser um erro. Mas você vai fazer daqui para frente. O passado, você não vai fazer. O que precisa, nesses casos, é fazer essa reapresentação para você ter o comparativo. Só isso. Tá? Isso precisaria ser feito. Porque, nesse caso, a aplicação vai ser daqui para frente, mas eu entendo que é um erro lá de trás, porque você tinha o conhecimento, sabia e não fez. Tá? Mas então, ela teria que refazer os anos? Não. O que você teria que fazer é aquela reapresentação, como a Janaína falou. Eu vou fazer o seguinte, no meu balanço agora de 2021, ou eu vou apresentar um balanço inteiro, ou talvez um quadro específico, se for uma conta só, né? Para ficar claro lá, falar assim, o meu balanço em 21 está ajustado. O meu balanço em 20, eu preciso colocar uma coluna com esse balanço ajustado, mas é out of book, como você mesmo disse, é fora dos livros, é só ali para apresentação, tá? Então, você vai voltar lá no último período, vai colocar no balanço como se aquela política tivesse sido aplicada. Isso se for uma aplicação retrospectiva. Aqui nós estamos falando de prospectivo, tá certo? É daqui para frente. Então, eu vou aplicar essa política daqui para frente. Mas eu preciso demonstrar o efeito, entendeu? E aí não é uma aplicação retrospectiva, é só uma divulgação. Entendi. Entendeu? Então, ela faz daqui para frente, mas apresenta o passado. E aí divulga, só mostra como é que foi feito no passado para fins de comparação. Senão, claro, levando em consideração, de novo, a própria palavra da Janaína ali, que estava perfeita, dependendo da relevância. Se você vai fazer isso e esse item é relevante, nem vou perder tempo fazendo uma nota específica para isso, porque a própria nota explicativa já diz que nós temos que fazer dos itens relevantes, não é do balanço inteiro. São daqueles itens que podem influenciar a sua tomada de decisão. Tá? Então, isso é aplicação prospectiva, né? E aqui, gente, ele vai separar, então, ele vai falar aqui, de políticas contábeis, tá? Mais para frente, ele vai falar aqui, tá vendo? Vai falar questão de divulgação, depois mudança de estimativa, né? E depois retificação de erro, como é que é feito, tá vendo? Tá? Então, ele vai falar agora cada um dos três aí para como é que a gente tem que fazer, tá? Bom, 11h35, acho que dá tempo. A gente vai falar pelo menos um deles, né? E aí a gente, na outra aula, vai ficar meio a meio, tá bom, pessoal? Tudo bem? Fala uma parte agora e depois fala as outras duas partes daqui 2 semanas, tá? Então, vamos falar de política,
tá? Aqui é só política. Tudo que a gente falar aqui agora é de política contábil. Então, primeiro, então, essas políticas não precisam ser aplicadas quando o efeito da sua aplicação for imaterial. É o que a gente tinha acabado de falar, tá? Então, às vezes você tem um item que é imaterial e você simplesmente não necessariamente vai acabar aplicando, porque aquilo não muda nada para você. Contudo, não é apropriado produzir ou deixar de corrigir incorreções imateriais em relação a eles para se alcançar determinada apresentação de posição patrimonial ou financeira. Rosê, isso aqui é para você, tá? Isso aqui é para você, porque você já falou isso aqui, acho que pelo menos umas duas ou três vezes. Vamos lá, eu vou ler de novo, vamos ver se fica claro aí. Quer dizer, não para você, para os seus clientes, né? Contudo, não é apropriado produzir ou deixar de corrigir incorreções imateriais em relação a eles, né? Ou seja, a essas políticas, a essas incorreções, para se alcançar determinada representação da posição patrimonial e financeira e do desempenho ou dos fluxos de caixa da entidade. Então, veja só, o que ele está dizendo? Bom, se você tem ali uma determinada política que se você mudar, o efeito é muito baixo, é imaterial, você não aplica. Vou dar um exemplo. Eu dei um treinamento numa empresa capital aberto e acho que até já citei um exemplo aqui. E eles usam as vidas úteis definidas pela Receita Federal. E é capital aberto, auditada por Big Four. Tá? Aí, quando eu dei o treinamento, eles me falaram isso, eu questionei. Falei, mas e aí? Falou, não, professor, é o seguinte, a gente fez um levantamento a gente contratou uma empresa, fez um levantamento da vida útil dos nossos bens e eles detectaram que a diferença entre usar tabela da Receita e usar a nossa vida útil estimada, a diferença é imaterial. Percebe? Então, eles passaram a usar a tabela da Receita. Mais simples, mais fácil e não tinha que ficar todo ano contratando empresa para fazer esse levantamento. Percebe, pessoal? Olha só. Então, eu estou deixando de usar determinada política porque a diferença é imaterial. Eu não estou deixando de usar determinada política porque eu quero melhorar o meu balanço. Entendeu, Rose? Eu não vou deixar de fazer a PCLD porque isso faz com que eu tenha menos prejuízo. Veja, não é que você tem menos prejuízo. Você teve até um outro caso que você falou, né? Acho que é justamente provisão o reconhecimento de férias 13º. Eu não vou reconhecer mês a mês porque isso vai me gerar vai diminuir o meu resultado. Mas o fato de você não reconhecer, não é que o seu resultado vai ser menor. O que vai acontecer é que você vai demonstrar um resultado menor, mas o seu resultado vai ser menor. Né? Então, eu não posso deixar de aplicar simplesmente para melhorar o meu balanço, para melhorar a minha DRE. Não é, Rosa? Você fez 2 vezes um comentário semelhante, né? Sim. Tá? Então, a questão lá de onerar também, lembra? Exatamente, usou o termo onerar, isso mesmo. Tá? Na ausência de pronunciamento, interpretação ou orientação que se aplique especificamente a uma transação ou a outro evento ou condição, então a administração exercerá seu julgamento no desenvolvimento e na aplicação de política contábil que resulte em informação que seja, primeiro, relevante para a tomada de decisão econômica por parte de usuários e B, confiável de tal modo que as demonstrações contábeis represente adequadamente a posição patrimonial, financeira, desempenho econômico e fluxo de caixa, reflitam a essência sobre a forma, a essência econômica de transações, outros eventos e condições e não meramente a forma legal, sejam neutras, isto é, que estejam isentas de viés, sejam prudentes e sejam completas em todos os seus aspectos, tá? Então, quando eu tenho um procedimento contábil, tenho um lançamento contábil que eu devo fazer, reconhecer um contrato ou coisa do tipo, tá? E na hora que eu vou reconhecer, não tem ainda um padrão crédito carbono, por exemplo. Não tem ainda um padrão definido para criptomoeda também. Tem algumas orientações, mas não tem uma norma específica para isso. Então, quando eu vou reconhecer esses itens, eu preciso levar em consideração, primeiro, o quanto eu gero de informação que agregue para o meu usuário, né? Que deixe a informação, o balanço sem viés, sem erro, e não simplesmente fazer, vou reconhecer desse jeito, porque isso aqui vai melhorar o meu balanço, vai melhorar os meus indicadores. Fazendo isso, pessoal, está errado. Tá? Você não pode usar esse procedimento, tá bom? Então, uma vez fazendo isso, você não está
levando em conta a essência sobre a forma, ou seja, você também não está sendo prudente, tá? E também você não está sendo conservador. Bom, então ele fala aqui na mudança, tá, pessoal? Então, ó, a entidade deve alterar uma política contábil apenas se a mudança, primeiro, for exigida por pronunciamento, interpretação, orientação. Então, primeira coisa, pessoal, por que eu estou mudando minha política? Porque a norma exige. É o caso do leasing, por exemplo. Então, o leasing eu mudei a minha forma de registrar porque o meu contrato de aluguel eu estou contabilizando diferente porque tem uma norma que exigiu que se fosse feito dessa maneira. Então, eu estou mudando de política por causa de uma norma, tá? Primeira coisa. Segundo, muita gente acaba nem levando isso em consideração, mas ó, resultar em informação confiável e mais relevante nas demonstrações contábeis sobre os efeitos das transações, outros eventos ou condições acerca da situação patrimonial financeira, desempenho e fluxo de caixa. Então, gente, eu mudo uma política contábil basicamente se a norma exigir ou se, de alguma maneira, aquilo gera uma informação melhor para o meu cliente. Então, vou voltar de novo num caso que eu tinha citado com a Rose. Eu tinha usado a Rose como exemplo. Tem lá um cliente que utiliza o critério do custo, tá? O critério do custo. Beleza, e agora ele passou a ter controle. Então, eu estou mudando a política, estou mudando a forma de fazer o reconhecimento do meu custo. Você tem uma mudança de política, tá? E por que eu estou mudando? Porque a norma exige? Bom, a norma já exigia, mas eu não tinha condição de fazer, era uma aplicação impraticável. Agora eu vou fazer. Por quê? Porque isso gera uma informação melhor, isso gera uma informação mais adequada, mais completa, tá? Tá claro até aí, pessoal? Ó, aí ele fala aqui, ó, então a empresa deve contabilizar os efeitos das mudanças nas políticas contábeis, ó, de forma retrospectiva, tá? Então, a empresa contabiliza os efeitos das mudanças de forma retrospectiva. Então, quando uma mudança contábil é aplicada retrospectivamente, a entidade deve ajustar, olha só, o saldo de abertura de cada componente do patrimônio líquido, tá? E aí nós estamos falando, não é o PL só, tá, pessoal? É ativos, passivos, tudo. Afetado para o período anterior mais antigo apresentado e os demais montantes comparativos divulgados para cada período anterior apresentado, como se a nova norma tivesse sempre sido aplicada. Tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui quando ele fala, ó, a empresa deve contabilizar os efeitos, tá, das mudanças. Quando a gente lê isso, dá a impressão que era aquela discussão que a gente estava tendo, que eu vou ter que abrir o meu balanço lá atrás, vou ter que aplicar aquela política e contabilizar. Não, eu vou fazer isso nos efeitos. Então, eu vou pegar o meu balanço de abertura do último exercício que eu tenho, que eu posso utilizar. Eu vou pegar o balanço de abertura, vou mudar os números ali, isso é extra contábil. Vou fazer, digamos assim, ó, o meu saldo de abertura é esse. Você tem toda a sua movimentação naquele ano e o meu novo balanço, ou o balanço com a nova política é esse. Isso é extra contábil, gente, tá? Eu não vou abrir o balanço lá atrás e mexer, porque às vezes uma política contábil você tem que aplicar com 2 anos para trás. Imagina você pegar um balanço 2 anos para trás, abrir tudo, retificar tudo, você vai ter que ser auditado novamente. Isso é totalmente inviável. Faria ali, então, no 1º de janeiro, né? Oi? Porque seria, tipo, 1º de janeiro. Isso. Você registraria. Exatamente, Alex. Ou então, saldos iniciais. Isso. Então, vamos imaginar, na prática, se nós estamos agora em agosto de 2021, você vai aplicar uma norma, e essa norma é retrospectiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1º de janeiro de 2020, certo? Vou colocar como se fosse, isso extra contábil, hein? Fazer um balanço de abertura, considerando a nova norma, aí você tem toda a sua contabilização já com a nova norma, e aí você chega no balanço final com a nova norma, com a nova aplicação. Mas isto é extra contábil, tá? Porque, gente, eu estou reconhecendo ali nesse extra contábil os efeitos. Porque você imagina, cada política que sai, eu vou ter que ir lá atrás, pegar, mudar meu balanço, vai fazer como a Janaína falou. Imagina, ela tem lá 50 clientes, mudou uma política lá atrás, eu vou abrir o balanço das 50 empresas. Você acha que os clientes vão gostar, Janaína? O dono do escritório lá vai ficar feliz fazendo isso? Abrir os 50 balanços, todos os seus clientes e refazer toda a contabilidade, reentregar.
todas as obrigações acessórias? Não, não dá para fazer, né? Então, eu vou divulgar esses valores lá atrás, tá bom, pessoal? Então, ó, de novo, a empresa deve contabilizar os efeitos das mudanças de forma retrospectiva, tá? Então, ó, a entidade deve ajustar o saldo de abertura de cada componente. Quando ele fala patrimônio líquido aqui, ele está falando ativos e passivos, tá? Afetado para o período anterior mais antigo apresentado. Então, se é 2020, o mais antigo apresentado antes de 2021 é 2020, né? Pode ser 2018, 2019, tal, mas você vai pegar o último, né? A mais antiga apresentada, e os demais montantes comparativos, divulgados para cada período anterior apresentado, como se a nova política tivesse sido sempre aplicada. Então, 1º de janeiro, faço um balanço de abertura com a nova política, e dali para frente eu recontabilizo tudo, extracontabilmente, né? Vou mensurar os efeitos para chegar no novo valor. Uma vez feito isso, pessoal, como é que eu divulgo? Olha só. Então, quando da adoção inicial de pronunciamento, interpretação, orientação, tiver efeito no período corrente ou em qualquer período anterior, exceto se for impraticável, né, determinar o montante a ser ajustado, e puder ter efeitos em períodos futuros, então o que eu tenho que divulgar? Ou seja, vou adotar a norma, ela tem efeito no período corrente agora, mas também em período anterior. E se não for impraticável, ou seja, se eu consigo mensurar os valores, o que eu vou divulgar? O título do pronunciamento, interpretação, orientação, para saber qual deles nós estamos ajustando. Quando aplicável, que a mudança na política é feita de acordo com as disposições da aplicação inicial do pronunciamento, interpretação, orientação, como foi o caso do leasing, por exemplo, lá em janeiro de 2019. E a natureza da mudança na política contábil, né? Então, por que eu mudei? Qual é a finalidade dessa mudança? Quando aplicável, uma descrição das disposições transitórias na adoção inicial. Então, a gente tem várias normas, pessoal, que você tem lá no final agora, você tem lá procedimentos de transição. Então, se tiver esses procedimentos de transição, isso precisa estar transcrito lá na nota explicativa, tá? Ou, de alguma forma, fazer a referência, né? Então, quando aplicável... bom, você já li. O montante dos ajustes para o período corrente e para cada período anterior apresentado até o ponto em que seja praticável, tá? Então, para cada item afetado da demonstração contábil e o pronunciamento, se for o resultado por ação, se aplicar à entidade. Ou seja, eu preciso pegar o resultado por ação e recalcular ele, né? Preciso mostrar como ficaria esse novo resultado. Então, por exemplo, fiz uma mudança de política e isso mudou o valor do dividendo aí o resultado por ação, que as empresas são obrigadas a divulgar isso. Então, eu preciso fazer esse recálculo, tá? E o montante do ajuste relacionado com períodos anteriores aos apresentados, até o ponto que seja praticável. Então, aquilo lá atrás, até o ponto que eu consigo praticar, né, digamos que eu consigo fazer o cálculo, preciso divulgar. E se a aplicação retrospectiva exigida aí nos itens anteriores for impraticável para um período anterior em particular ou para períodos anteriores, as circunstâncias que levam à existência dessa condição e uma descrição de como e desde quando a política contábil tem sido aplicada. Então, se por algum motivo eu não consigo aplicar retrospectivamente, e tem um período ali que, sabe, precisava aplicar desde 2018, mas eu só consigo de 2020 para frente. Então, eu preciso explicar por que esses anos de 2018 e 2019 eu não consigo aplicar isso, qual o impedimento, qual é o fator que faz com que eu não consiga aplicar. E as demonstrações contábeis dos períodos subsequentes não precisam repetir essas divulgações. Por quê? Porque é retrospectiva. Vou divulgar naquele ano com relação aos anos anteriores. Os posteriores, eles já estarão com os ajustes. Consequentemente, a gente não tem que fazer nenhum tipo de ajuste ali na frente. Consequentemente, não preciso rever esses números, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui. Gente, nós vamos falar de estimativa, mas eu prefiro, faltam só 10 minutinhos, eu prefiro parar por aqui, tá? Porque senão a gente vai falar dos dois, a gente vai ter que falar muito rápido, a não ser que a gente se estenda um pouquinho mais aí, tá? Mas como nós vamos ficar 2 semanas, sem ser semana que vem, nós vamos encontrar só na outra semana, talvez não seja interessante a gente continuar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? 2 semanas sem aula, professor? Não, 2 não, né? A gente só vai se encontrar daqui 2 semanas, porque semana que vem a gente não tá. tem aula, a gente se encontra na outra.
né? Ah, tudo bem. Graças a Deus tirar uma folga de nós, né? Opa, aí sim, hein? Né? Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí? Certezas? Certezas nenhuma. Né? Vocês acharam essa norma muito fácil, médio, difícil? Acrescentou alguma coisa aí, Janaína? Rose, Fabiano? Sim, acrescentou. Até queria agradecer o pessoal aí que trabalha em empresa grande, dá mais pitaco aí, porque eu tenho muito a noção de escritório, né? Então, isso abre bem a mente. Fala, Alex, você ia falar? Pode falar. Não, tô ouvindo só, pô. O Alex, Rosê, ele trabalha numa empresa de uma companhia elétrica, né? E, aliás, foi inspirado nele aquele negócio assim, todos esses anos, ele sempre fala isso lá na contabilidade, todos esses anos dessa companhia elétrica, nessa indústria elétrica, isso é a primeira vez que me acontece. Companhia Vital? A companhia Vital. Nossa, essa é antiga, né? Enfim. Mas a Janaína, por exemplo, ela trabalha no escritório, tá, Rose? Embora a Janaína está finalizando, né, Janaína? Eu fiz o levantamento, inclusive, das disciplinas. Eu não sei se você já fez essa norma aqui lá atrás. Então, eu lembro que o senhor deu essa aula, só que eu não participei dela. Ah, tá bom. Por isso que eu estou assistindo também. Ah, legal. Mas eu lembro da participação. E legal. acho que eu já estou... Você já está no finalzinho, né? Eu fiz o levantamento, tá, Janaína? Eu até coloquei no grupo ontem, não sei se você viu, o levantamento do Edu, o seu, o da Daiane e o da Lilian. Tanto é que eles nem estão participando hoje aqui, porque eles já tinham visto essa norma, eles já tinham. Você começou, acho que 1 ou 2 semanas depois, né? Uma coisa assim. Então, essa semana eu vou entrar em contato com cada um de vocês para explicar o ponto e falar: vocês falta fazer isso, tá? Mas, bom, e a Janaína, Rose, de qualquer forma, ela trabalha lá, acho que com a Daiane, né? E aí é legal a visão da Janaína, porque ela, embora esteja no escritório contábil, ela trabalha lá com empresas grandes e com auditoria, entendeu? Então isso ajuda bastante, né? E aí, quando colocar no grupo, pode colocar lá, né? Que aí o pessoal tira as dúvidas. E a Luciana e o Fabiano é bom porque eles têm a visão de sistema, né? A Luciana tá brava comigo porque eu vou trocar o sistema. Eu acho que eu vou trocar mesmo, hein, Lu? Depois a gente pode até conversar, né? Mas eu acho que eu vou trocar. Inclusive sobre aquele versículo que você colocou, tá? Naquele versículo ali, eu comentei com você na hora do café, mas aquele versículo ali, o Alex tem razão, né? Enfim. Bom, mas foi boa colocação, ô Luciano. Então, é assim, você como está, por exemplo, no fiscal, e precisa aprender, precisa se desenvolver, até para crescer lá, né? De repente, amanhã você assume uma posição lá de liderança, e é importante você entender os procedimentos fiscais e fazer a ligação com o contábil, tá? Então, por exemplo, no seu caso, que é especificamente fiscal, ou mesmo o Fabiano, tá, Fabiano? Eu usei você essa semana no bom sentido. Não tenham restrições em ligar e tirar as dúvidas, tá? Porque... Professor, tá gravando ainda? Oi? Tá gravando ainda. Tô gravando, mas vou finalizar, né? Então, não tenham restrições em mandar dúvidas lá no grupo, ou me ligar direto, ou me mandar direto, tá? Principalmente, por exemplo, Luciana, que está na área fiscal. Tá bom, pessoal? Então, se não tem dúvidas, então é isso. Agradeço vocês. Fico muito feliz, que eu gostei muito das discussões hoje. Espero ter contribuído e estamos juntos aí. Então, lembrando que sábado que vem não temos aula, nós temos aula no dia 11, tá bom, pessoal? E nessas 2 semanas aí, então, estou à disposição de vocês para qualquer motivo, para qualquer coisa aí, tá bom, pessoal? Obrigadão, hein? Valeu, professor. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.